No dia 10 de setembro de 1990, na cidade de Alfena, em Portugal, um grupo de jovens avistaram um estranho objeto voando pelos céus da cidade por volta das 8h30 da manhã. Apesar da estranheza do fenômeno, os jovens imaginaram que se tratava de algum tipo de balão. Logo em seguida, mais moradores da cidade começaram a avistar o OVNI, totalizando pelo menos 25 testemunhas do incidente. O objeto parecia ser em formato esférico, com várias saliências saindo de baixo, que pareciam ser pernas. Uma das testemunhas foi Manuel Gomes, um fotógrafo jornalista que estava em uma lanchonete quando foi informado do avistamento e correu para o local onde estava o objeto, chegando a tempo para tirar 4 fotografias do OVNI. O objeto refletia parcialmente a luz do sol da manhã e se movia lentamente em uma altitude relativamente baixa. Manuel entregou um relatório, juntamente com os negativos das fotografias, ao grupo de pesquisa CENIFO, que investigou o caso. Foi verificado que as fotos não tinham qualquer tipo de adulteração e foi constatado que o que as testemunhas avistaram naquela manhã foi exatamente o que estava nas fotos. Depois de cerca de 50 minutos, desde o início do avistamento, o objeto desapareceu no horizonte. Na investigação, foi verificada a possibilidade de ser um balão meteorológico, mas o órgão responsável pela meteorologia da região negou que aquele objeto fosse um de seus balões. Foi entrado em contato também com os militares, mas eles também negaram que aquilo fosse um dispositivo lançado por eles. Neste caso, temos um incidente em que dezenas de testemunhas observaram o objeto em plena luz do dia. É notável como o OVNI é semelhante à sonda Sputnik 1, que foi o primeiro satélite artificial da história, lançado no dia 4 de outubro de 1957 pela União Soviética. Não se pode descartar a possibilidade de ser de fato um balão, pois o objeto se movia lentamente, como que guiado pelo vento. Mas, ao mesmo tempo, temos que levar em consideração que balões que são levados pelo vento têm por vezes uma trajetória errática, pois os ventos, principalmente em altitudes mais elevadas, são bastante turbulentos. Eles não seguem uma única direção perfeitamente alinhada, ainda mais que o avistamento foi feito por 50 minutos. Se fosse um balão, ele provavelmente teria oscilado em alguns momentos, tanto de velocidade quanto de altitude. Muitas testemunhas afirmaram que o objeto parecia ser metálico, justamente pela forma como refletia a luz do sol. A probabilidade de ser um balão meteorológico também está descartada pelo próprio órgão que lança esses balões. Mas existem sim balões que são muito semelhantes ao que foi visto, como este que aparece agora no vídeo. Os balões meteorológicos lançados em Portugal, a exemplo do que é feito em várias outras partes do mundo, são lançados com um aparelho para medições pendurado abaixo do balão. Este balão voa à deriva com o vento e ganha cada vez mais altitude, até que chega em um determinado ponto em que ele estoura e então ele cai. Apesar das semelhanças, o objeto claramente é escuro, diferente dos balões meteorológicos, que são brancos. Um outro detalhe que muitas pessoas também notaram no objeto é que ele parece ter uma fileira de janelas que podem ser observadas na parte mais esbranquiçada da esfera principal do objeto. O caso até hoje não teve uma explicação definitiva e a hipótese mais levantada pelas testemunhas e pelos entusiastas da ufologia é de que seria algum tipo de sonda ou nave extraterrestre. Mas o que esta nave, caso ela seja alienígena, estaria fazendo voando vagarosamente pelos céus da cidade de Alfena, sem se preocupar em ser visto? Inclusive, há relatos de que em certo momento do incidente alguns jovens começaram a jogar pedras em direção ao objeto. A princípio não acertaram, mas isso dá uma dimensão do quão baixo estava o OVNI. Existem muitos casos ufológicos de naves que se mostram em plena luz do dia, e muitos deles geraram fotografias,
mas a maioria, infelizmente, acabou sendo descartada posteriormente como fraude ou como algo completamente explicável. São raríssimos os incidentes que envolvem avistamento coletivo e ainda fotografias com boa nitidez em plena luz do dia. Outros incidentes de naves gigantescas que foram avistadas sobrevoando cidades, como o caso das luzes de Fênix e o caso de Montreal, era de noite, e o máximo que se podia ver eram as luzes e, por vezes, até uma leve silhueta do objeto, mas nada mais além disso. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.